Estimados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um programa Totus Tuus, Sou Todo Teu. Neste programa em que estamos a aprofundar a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, que nos propõe a consagração como verdadeira devoção a Maria e como caminho para melhor vivermos a consagração radical e fundamental do cristão, que é o batismo. Neste programa continuamos a aprofundar essa obra primordial de São Luís Maria Grignon de Montfort, o amor da sabedoria eterna, onde ele nos apresenta os meios para adquirir Jesus, a verdadeira sabedoria que o cristão realmente deve ansiar, sendo que estes meios nos aproximam da santidade, isto é, nos aproximam da vida de comunhão com Deus. Convosco, uma vez mais, Padre Delfim Afonso, membro desta congregação dos missionários monfortinos, uma das congregações, das 3 congregações que São Luís Maria Grignon de Montfort deixou à Igreja para perpetuarem aquela herança espiritual que ele foi desenvolvendo durante o seu ministério de missionário, pregador e de devoto de Maria. Esperamos que, com mais este programa, melhor aprofundemos então o pensamento, a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eis-nos então a falar do amor da sabedoria eterna, mais uma vez. O amor da sabedoria eterna quer dizer o amor que Jesus tem por nós. Ele que é a pessoa divina, que desde a eternidade nos amou, é o centro realmente desta espiritualidade monfortina. Escreve-nos São João Paulo II, na sua carta à família monfortina, em 1997, as seguintes palavras: a ardente celebração da pessoa do Filho de Deus encarnado, que se encontra em todo o pensamento e ensinamento do Padre de Montfort, conserva hoje um inestimável valor, porque depende de uma concepção equilibrada do ponto de vista da doutrina e leva à adesão de todo o ser àquele que revela à humanidade a sua verdadeira vocação. E continua então São João Paulo II: possam os fiéis escutar esta exortação. Jesus Cristo, a sabedoria eterna, é tudo o que podeis e deveis desejar. Desejai-o, procurai-o, como a única e preciosa pérola. Por estas palavras da autoria de um santo que muito estimou a espiritualidade monfortina, leva-nos, portanto, a fazer com que esta espiritualidade seja conhecida e a trabalhar exatamente para que Cristo, sabedoria eterna, seja conhecido no mundo e possa triunfar. Voltando então ao amor da sabedoria eterna, gostaria de começar hoje convosco esta reflexão a partir do capítulo 14 dessa obra. E este capítulo 14 é, podemos dizer, o mais belo de toda a obra, pois aqui ele vai apresentar a beleza de Jesus Cristo, a beleza e o triunfo da cruz de Cristo. Sabemos que falar de cruz, por vezes, não é possível. Mais difícil ainda é viver a cruz de cada dia. No entanto, bem sabemos que a nossa redenção, a nossa salvação, passa por aí. E daí que este seja o capítulo mais belo, central de toda a obra de Montfort e, claro, de toda a espiritualidade cristã. Sem a redenção, não há cristianismo. Sem a morte de Cristo, não há ressurreição. E é exatamente na cruz que ele vai manifestar o seu amor. Portanto, o santo escreveu num dos seus cânticos: viva Jesus, viva a sua cruz. Pois bem, o mesmo santo escreveu, na sua carta aos amigos da cruz, os elogios deste instrumento, que é a cruz onde Cristo morreu. Ora, nesta obra, o amor da sabedoria eterna, ele apresenta também a beleza desta cruz, como a expressão máxima, então, de um amor que salva. Isto é importante. O amor é sempre em função da salvação do outro. Deus para connosco, e assim na nossa vida concreta de cada dia, o amor
tende sempre a salvar. E se não salva, não é o amor de Deus. Ora então, no número 169 da obra, São Luís Maria Grignon de Montfort é muito expressivo quando nos diz assim: a sabedoria encarnada amou a cruz desde a mais tenra idade. Eu a amei e busquei desde a minha juventude. Cita ele, São Luís de Montfort, o livro da sabedoria. Mal tinha entrado no mundo e logo recebeu das mãos do Pai no seio de Maria, sua mãe. Colocou-a no centro do seu coração para que aí reinasse e disse-lhe: meu Deus, este é o meu desejo. Eu quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Com um pouco de imaginação, São Luís Maria Grignon de Montfort atribui a Jesus estas palavras do livro da sabedoria, para dizer que, desde que nasceu, Jesus amou a cruz. E bem sabemos que ele nasceu para dar testemunho do amor de Deus. É neste sentido que podemos dizer que desde a mais tenra idade ele amou então a cruz. Mesmo depois de ressuscitado, tendo passado pela cruz, mesmo depois de ressuscitado, ele continuou a amar a cruz. E quando ele aparece, aparece com as marcas da paixão. Assim o podem contemplar os discípulos, assim o pôde contemplar um discípulo em particular, Tomé. Olha as minhas mãos, olha o meu lado. Portanto, estas feridas da cruz, Cristo não as abandonou. E ele apresenta-se exatamente vitorioso, mas com as marcas de um amor eterno. Quer isto dizer que neste percurso de Jesus Cristo, a cruz esteve sempre presente. E assim, o autor vai continuar a citar palavras para demonstrar, ou vai nos apresentar palavras para demonstrar este amor de Jesus. Ó Deus e meu Pai, eu escolhi esta cruz quando estava ainda no teu seio e escolho agora, de novo, no seio de minha mãe. São Luís Maria Grignon de Montfort imagina-se no pensamento de Jesus quando ele está ali para vir ao mundo ainda no seio de Maria. Amo-a com todas as minhas forças e coloco-a no centro do meu coração, a fim de que seja ela a minha esposa e rainha. Beleza destas palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort quando fala deste amor incondicional de Jesus à cruz. Minha esposa, minha rainha. Portanto, temos aqui uma expressão maravilhosa de como não pode haver um cristianismo que não passe por esta prova máxima do amor, que é entregar-se, dar a vida. E daqui surge a espiritualidade da consagração, que é um entregar-se, que é um dar-se a Nosso Senhor Jesus Cristo, como resposta a esta entrega que Ele faz de si mesmo a nós, através da cruz. O itinerário da consagração é uma resposta àquele dom recebido, em que Ele, o mesmo Jesus, se entrega, portanto, a nós. Não se pense que após a sua morte, e para melhor triunfar, ela se tenha desprendido da cruz, ou que tenha rejeitado, mas continuou realmente unido sempre a Ele, como dizíamos. O seu vínculo é indissolúvel, a sua aliança é eterna. Jamais a cruz sem Jesus, nem Jesus sem a cruz. Este grito de Montfort, jamais a cruz sem Jesus. Sim, porque a cruz sem Jesus pode levar ao desespero, pode levar a uma situação em que a pessoa se sinta perdida. Jamais a cruz sem Jesus. Porque estando lá o amor de Jesus, a cruz tem o seu valor. Nem Jesus sem a cruz. Não podemos falar de um Jesus adocicado, de um Jesus, digamos assim, de uma espiritualidade à la carte, uma espiritualidade subtil, uma espiritualidade que não seja profunda, se tirarmos realmente a cruz a Jesus. Não podemos fazer isso. Se queremos falar de Jesus, apresentemo-lo com as marcas da paixão.
mesmo depois de ressuscitado, é assim que ele nos é apresentado. Portanto, São Luís Maria Grignão de Montfort vai depois apresentar 6 boas razões para que escolhamos nós também o mesmo instrumento que Jesus escolheu. Escolhamos nós também os mesmos instrumentos para chegarmos a Deus. E então diz ele, no número 176 da obra, que a cruz nos torna semelhantes a Cristo. Torna-nos filhos dignos de Deus Pai. A cruz ilumina a nossa inteligência, mais do que todos os livros do mundo. Ela torna-se uma prova de amor quando carregada dignamente. Ela é abundante fonte de doçura, de consolação e faz brotar na alma alegria e paz. Além disso, a cruz, útil, porque prepara para aquele que a carrega com amor e riqueza uma incomparável glória eterna. Depois de apontar, portanto, o valor da cruz, somos convidados, por São Luís Maria Grignão de Montfort, a considerar as seguintes palavras: ó sábios do mundo, ó homens ilustres da terra, vós sois incapazes de entender esta linguagem misteriosa. Vós estáis demasiadamente apegados aos prazeres. Preocupai-vos excessivamente com as vossas comodidades. Apreciais em demasia os bens deste mundo. Tendes muito medo dos desprezos e humilhações. Enfim, numa palavra, sois muito inimigos da cruz de Jesus. Temos aqui o mesmo estilo de linguagem que usa São Paulo, quando fala, nós pregamos a cruz, a sabedoria da cruz, que é loucura para uns, que é fraqueza para outros, mas para nós é a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo oposta à sabedoria da cruz. Ó sábios do mundo, homens ilustres, que buscais os prazeres, estáis longe da cruz de Cristo, longe do seu amor, diz-nos então São Luís. É verdade que até estimais e louvais a cruz, mas em abstrato, na generalidade. Mas da vossa, em particular, vós fugis, dela o mais que podeis, ou a arrastais, a contragosto, murmurando, impacientando-vos com ela e queixando-vos. Eis então que não podemos carregar a cruz de qualquer modo, diz São Luís Maria Grignão de Montfort. Não podemos lamentar-nos, não podemos murmurar, mas devemos carregá-la com amor, sem a arrastar, mas carregar. Portanto, esta cruz, que é o sinal do amor, revela-nos a plenitude de Jesus que devemos buscar. Devemos buscar um Jesus que nos amou assim. E então, a partir do capítulo 16 da obra, São Luís Maria Grignão de Montfort vai então apresentar os meios para adquirirmos a sabedoria, para adquirirmos Jesus, que assim nos amou na cruz. E os meios para lá chegar são claros na linguagem de São Luís Maria Grignão de Montfort. Um desejo ardente, oração contínua, mortificação universal e uma verdadeira devoção a Maria. Primeiro meio, diz-nos ele no capítulo 15, o primeiro meio é então a necessidade e o desejo da sabedoria. E ele suscita em nós, ou ele interpela-nos, o que é que desejamos realmente? Desejamos Jesus? Os prazeres que Jesus nos traz? Ou desejamos outras coisas? Até quando, filhos dos homens, tereis o coração duro e voltado para a terra? Até quando amareis a vaidade e procurais a mentira? Portanto, um desejo ardente levar-nos-á, realmente, a aproximar de Jesus. Desejo. Toda a nossa vida é movida por desejos. Cada um tem os seus desejos. Damos um passo por desejo de alguma coisa. Dizemos alguma coisa e levamos o olhar por desejo de alguma coisa. Todos temos um desejo. Perpetuar a vida, satisfação dos nossos caprichos, das nossas paixões, ou desejamos realmente a Deus? É isso que nos deve incomodar e que nos deve preocupar enquanto cristãos. Daí que São Luís de Montfort começa por aí. Para chegar a Deus é preciso um desejo profundo de Deus.
Além deste desejo profundo, ele continua, é preciso, então, uma oração contínua. E quanto maior é o dom de Deus, tanto mais difícil será alcançá-lo. As preciosidades não se alcançam a caro preço. Não podemos diminuir o preço pelo qual fomos resgatados. Fomos resgatados a caro preço, o preço da cruz de Jesus. Por isso, este dom da sabedoria também tem um preço, e o preço é que a nossa oração, além do desejo forte, que a nossa oração seja contínua. A oração é o canal normal, através do qual Deus comunica as suas graças, diz-nos ele, de maneira especial a sabedoria. O mundo suplicou ardentemente milhares de anos que se realizasse a encarnação da divina sabedoria. Maria preparou-se com a oração ao longo de 14 anos para recebê-la em seu seio. E aqui entra já a figura de Maria. Ela preparou-se com a oração, preparou-se interiormente para receber aquele que a humanidade desejou durante séculos. Os profetas desejaram durante tanto tempo, mas Maria preparou-se de uma maneira especial, diz São Luís Maria Grignão de Montfort. A oração é este canal para que a sabedoria venha até nós. Esta oração deve ser, portanto, viva, deve ser perseverante. Uma oração viva, que seja realmente fruto que venha do profundo do coração, que brote de um desejo ardente. Uma fé viva, perseverante, uma fé pura. Diz-nos São Luís de Montfort, no número 186 da obra. Uma fé pura, sem necessidade de apoiar-se em consolações sensíveis, em visões ou em revelações privadas. Dá aqui São Luís de Maria Grignão de Montfort uma espécie de aviso àqueles que buscam consolações e os prazeres na vida espiritual. A um certo momento, ele diz que não devemos desejar consolações ou prazeres sensíveis, pois isso seria o contrário da fé pura. Diz-nos ele ainda que o sábio não pode, para ver coisas extraordinárias, como os santos viram, nem para experimentar doçuras sensíveis nas suas orações e outras práticas de piedade. O sábio não pede isso. Não pede consolações, não pede, digamos assim, doçuras sensíveis. O sábio pede o dom de fé. O sábio pede unicamente a sabedoria. Além disso, diz-nos ele que a oração terá que ser perseverante. Para se alcançar essa pérola preciosa, esse tesouro infinito, será preciso recorrer a uma santa, digamos assim, importunação junto de Deus. Santa importunação. É o que Jesus diz no Evangelho, quando nos diz quando rezardes, realmente sede perseverantes, como aquele que durante a noite vai bater à porta do amigo, e Deus sempre atende aqueles que oram com perseverança. Portanto, diz-nos ele a um determinado momento, e para concluir este pensamento sobre a oração, não são as almas negligentes e inconstantes na oração e na procura que alcançarão a sabedoria. Os negligentes, os inconstantes, nunca alcançarão a sabedoria. Então, ele vai nos apresentar um modelo de oração para desejar a sabedoria, e é o orante Salomão que pede: eis a seguir uma oração ditada pelo Espírito Santo para implorar a sabedoria. E então passa a citar exatamente a oração de Salomão como meio para lá chegar. Além destes modos de oração, diz-nos ele, a oração dos lábios, ou melhor, à oração dos lábios, devemos acrescentar a oração mental, que ilumina o espírito, inflama o coração e torna a alma capaz de ouvir a voz da sabedoria eterna. Oração mental, oração dos lábios. Uma deve acompanhar a outra para atingirmos a sabedoria. Diz-nos ele, então, a concluir este ponto no número 193, para mim não vejo nada mais poderoso para atrair para o nosso interior o reino de Deus, a sabedoria eterna, do que fazendo uma ligação entre a oração dos lábios
e a oração da mente, recitando o rosário, meditando os mistérios da sabedoria eterna. Este meio, portanto, da oração contínua antecipa aquele que é o terceiro meio, o da mortificação. Mortificação universal. Quer dizer, o Espírito Santo não se encontra naqueles que vivem comodamente. O Espírito Santo não se encontra, e a sabedoria de Deus não se encontra naqueles que buscam os contentamentos, os que são manchados pelos prazeres dos sentidos. Não se pense que a sabedoria é concedida àqueles que amam companhias e vaidades do mundo. Pelo contrário, ao vencedor darei o maná escondido. Darei do meu maná somente àqueles que saírem vitoriosos do mundo e de si mesmos. Deixar, portanto, as consolações para atingir a sabedoria. Para comunicar-se, a sabedoria não pede uma mortificação a meias, uma mortificação de alguns dias, mas uma mortificação universal, contínua, corajosa e discreta. Uma mortificação assim exprime o desejo ardente para adquirir. Portanto, dever-se-á evitar, tanto quanto possível, a companhia dos homens que nos afastam de Deus. E não apenas a dos mundanos é perigosa e nociva, mas até mesmo das boas pessoas devotas. Às vezes, essa companhia nos afasta da verdadeira sabedoria. Quem desejar tornar-se sábio e perfeito deverá pôr em prática as 3 palavras de ouro que a sabedoria dirigiu a Santo Arsénio, diz ele: foge, esconde-te e cala. Foge do mundo, esconde-te do mundo e sê moderado nas tuas palavras, para seres um homem sábio. Cita ele aqui o Santo Arsénio como modelo. Portanto, para alcançar a sabedoria será preciso não apenas mortificar o corpo, os seus prazeres sentidos, mas mortificar também a nossa vontade. Claro, mortificar exteriormente, sim, mas mortificar interiormente é o mais importante. Mortificar a nossa mente, mortificar as nossas vontades, desejos, paixões desordenadas, para então adquirirmos aquilo que é a sabedoria. Deixa tudo, já que, encontrando Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, encontrarás tudo. Deixa tudo. Os prazeres do mundo, porque encontrando a Ele, tens tudo aquilo que precisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.